E eu tentarei ser bastante breve aqui. Lucas capítulo 2, verso de número 8. Para nós essa noite é uma noite de festa e tem tudo a ver com o Natal, tem tudo a ver com a salvação, com o Evangelho. Quando a gente vê esses irmãos assumindo compromissos na presença de Deus, isso é bênção demais. Como o nosso coração se alegra. Capítulo 2, irmãos, fala sobre o nascimento de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão a partir do verso de número 8, tá bom? Então, antes disso, nós vamos fazer uma oração. Para que Deus, apesar da alegria, acalme nosso coração nesse momento. Senhor, nesses próximos minutos, ainda que de forma breve, fala conosco através da Tua palavra. Que não saiamos daqui, Senhor, vazios, mas que saiamos daqui alimentados, depois de tudo que tivemos a oportunidade de desfrutar. Obrigado, Deus. Que privilégio é poder fazer parte do Teu povo. Que privilégio é entender que a salvação de Cristo Jesus nos alcançou. E se ela nos alcançou, é puramente pela misericórdia do Senhor, porque não somos merecedores de nada. Nessa noite, mais uma vez, reconhecemos isso. Obrigado, porque o Senhor continua salvando hoje. Obrigado porque o Senhor continua chamando outras pessoas. O Senhor continua iluminando outros corações. E chegando perto das festividades do Natal, que nós possamos meditar, Deus, olhar para dentro do nosso próprio coração e refletir se temos de fato vivido o Evangelho do Senhor. Ajuda a gente nisso, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, no verso 8 do capítulo 2 de Lucas. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Até aí. Um texto, irmãos, belíssimo. Um texto que mostra para nós que o Evangelho é surpreendente. O nascimento de Jesus tem detalhes muito peculiares, tem detalhes muito específicos que precisam ser notados. Quando a gente está falando de um nascimento tão sobrenatural, como a gente ouviu inclusive hoje de manhã, quando o pastor Richard estava pregando, o nascimento de Jesus não é algo natural, é algo sobrenatural. A virgem concebendo, dando à luz a um filho, que não é qualquer criança, é o Filho de Deus. Bom, quando a gente chega no verso de número 8, depois do nascimento de Jesus, a gente vai ver o anúncio do nascimento de Jesus. Em quais circunstâncias, em qual contexto esse menino será anunciado? Sabe para quem que ele vai ser anunciado? Para um grupo de pastores. Em que cena? Qual que é o quadro que está pintado aqui, né? Qual é a cena que está diante dos nossos olhos? É madrugada. A cidade está em absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Belém dorme. As luzes das lamparinas de Belém estão apagadas. Todos estão deitados, descansando depois de um exaustivo dia de trabalho. O silêncio reina naquele lugar. E um grupo de pastores está numa região próxima, ali fora da cidade, guardando o seu rebanho. Preocupados porque algo pode acontecer, alguém pode os atacar, o ladrão pode vir na alta madrugada e os assaltar, e eles estão vigiando. Não sabemos se numa noite fria, talvez, escura, iluminados ali apenas pelas luzes dos astros do céu. Assim era o contexto, esta era a cena. E numa noite comum, irmãos, numa madrugada simples e comum, na cidade de Belém, um anjo aparece.
E no meio da escuridão, diz o texto da palavra de Deus, que a glória do Senhor brilhou naquele lugar. Ao ponto de aqueles pastores, aqueles homens singelos, simples, indignos diante da lei judaica, diante do contexto judaico, se assustassem, dizendo: que isso? Que glória, que luz é essa? Que coisa assombrosa é essa? Parecido com um trovão numa madrugada escura. Já teve essa experiência? Você está numa noite escura e de repente vem um raio, né? Vem um relâmpago, e aquele clarão ilumina coisas que você nem fazia ideia que estavam ali. Você está às vezes numa estrada, não sei, e ao seu lado cai um raio e você vê aquela luz iluminando tudo à sua volta. Mais ou menos assim, de forma assustadora, veio a presença de Deus. E diante do susto daqueles homens, o anjo diz: não temam, não temam. Esse anjo poderoso, enviado por Deus, tem um recado para aqueles pastores simples, diante da cultura judaica, rejeitados. Ele diz: olha, não temam, porque eu trago para vocês uma ótima notícia de grande alegria. No meio de uma madrugada, no meio da escuridão, de noite, com medo de que alguém os assalte, e com medo de que alguém os abordasse de surpresa, e alguém chega de fato, mas ele chega com a boa notícia e diz: não temam, porque hoje nasceu, na cidade de Davi, ele não cita especificamente Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E vocês vão receber um sinal, vocês vão perceber. Como vocês saberão que é Ele? Quando vocês o encontrarem envolto em faixas, no lugar onde os animais se alimentam, que a gente chama de manjedoura, está aí na imagem. Depois desse anúncio, uma milícia celestial, vários anjos. Imagina um coral enorme, irmãos, e todo mundo afinado, todo mundo cantando bonito. Assim era a milícia dos anjos, cantando: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Essa é a cena, irmãos. E eu quero só comentar aqui brevemente 3 coisas que eu acredito que esse texto nos mostra. Mas eu não quero chamar de coisas, eu quero chamar de contradições, contrastes. Contrastes propositais, que Lucas, inspirado por Deus, vai mostrar, e que o próprio Senhor, dentro do seu plano maravilhoso, fez questão de deixar registrado para nós. O primeiro contraste é o contraste da escuridão da noite e a gloriosa luz que brilhou. Quando Lucas relata que era noite, né, que era um momento escuro aqui, né, quando eles guardavam o seu rebanho, quando ele faz questão de relatar isso, quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, para a teologia bíblica, a gente vai perceber que noite tem um sentido teológico. Não necessariamente é só ausência de luz, ausência de sol, ausência de iluminação. O fato de percebermos esse contexto de noite mostra para nós algo mais profundo. Belém não está apenas vivendo uma noite comum. Belém está mergulhada em trevas. Mas não só Belém, todo o mundo está mergulhado em trevas. E é tão interessante que Jesus tenha nascido e sido anunciado numa madrugada, irmãos, porque poderia ter sido meio-dia, né, o sol a pico, mas não. O Senhor fez questão de que fosse no meio das trevas, para mostrar exatamente qual era a missão de Jesus. Jesus veio para ser a luz do mundo e iluminar aqueles que estavam nas trevas. É isso que diz, inclusive, a palavra do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Mensagens de Natal. O Natal nos lembra, irmãos, que Jesus é exatamente isso, aquele que chega para iluminar o coração em trevas. O que vimos aqui ainda agora foi exatamente isso. O que aconteceu na minha vida um dia foi exatamente isso. Eu estava nas sombras, eu estava em trevas, e a luz de Cristo iluminou a minha vida. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Aqueles que estão distantes,
aqueles que não enxergam, aqueles que não conseguem ver um passo adiante da sua própria vida, agora enxergam um propósito, agora tem um motivo para se levantar todos os dias. Eu tenho uma razão para viver, glorificar o nome de Jesus em tudo que eu fizer. Todo novo convertido, todo crente nascido de novo tem um propósito: refletir a luz de Deus nesse mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o propósito de Deus. O segundo contraste, não vou ter tempo de aprofundar muito, mas o segundo contraste que a gente percebe aqui é o contraste entre a glória de Cristo, a glória do Cristo anunciado e a simplicidade em que ele se encontra. Esse é um segundo contraste. Porque o texto vai dizer, o anjo poderoso vira para aqueles pastores e diz: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Irmãos, essa frase é pesada demais. Que frase poderosa. Numa sequência de 3 palavras, que poder, que anúncio maravilhoso. O texto está dizendo, e o anjo está anunciando para aqueles pastores: olha, esse bebê que nasceu não é qualquer pessoa. Quem é esse bebê? É o Salvador do mundo, o Salvador dos perdidos. A esperança está nele. Ele é Cristo, e o que significa Cristo? Ungido. É um título messiânico. Ele é o Messias aguardado pelos judeus. Ele é o Messias esperado. E ele é Senhor. E só um pode ser Senhor. Quem? Deus. O que o anjo está dizendo é: ele é o próprio Deus encarnado. Irmãos, que mensagem gloriosa, que coisa maravilhosa. Esse bebê não é qualquer bebê, é o próprio Deus encarnado, como o apóstolo João escreveu muito bem. Mas aí vem o verso seguinte, e o verso seguinte vai dizer o seguinte, verso 12: e isso vos servirá de sinal, esse grande Deus encarnado, esse Deus, esse Senhor, o Messias tão esperado, vai ser encontrado no lugar onde os animais se alimentam. Parece não fazer sentido, irmãos. Parece não fazer sentido. O Criador do universo, dono de toda a glória, aquele de quem as coisas todas dependem, está envolto em faixas, numa manjedoura. Que simplicidade. E é assim que o Evangelho muitas vezes funciona. O apóstolo Paulo fez questão de dizer isso de forma muito clara. Aqueles que se acham sábios por si só não têm grande proveito no Evangelho. Mas Deus pega as coisas tolas para confundir os sábios. Deus pega coisas simples e dá valor para elas. Pense no amigo oculto de Natal. E aí vocês estão celebrando o amigo oculto e aí tem uns presentes bonitos lá, e você vai poder escolher. Tem uns presentes bem embrulhados, umas caixas enormes. Aí você fala: o que tem aí dentro? Rapaz, que coisa maravilhosa, que caixas mais lindas, aqueles laços gigantescos, belíssimos. Você olha para aquelas caixas e seus olhos são automaticamente atraídos para elas. Mas no cantinho assim, ó, tem uma caixa de papelão meio surrada que alguém aproveitou. Ninguém deu atenção para ela, ela é pequenininha, esquecida. O pessoal vai pegando as caixas mais bonitas, os presentes mais chamativos, e aí fica alguém por último, né? Sobrou só aquela caixa que ninguém queria, surrada, pequenininha, que parece que não tem nada ali dentro. E aí quando você abre aquela caixa, tão singela, existe um anel ali com uma pedra preciosa de altíssimo valor, que ninguém deu nada por ela. É mais ou menos assim que muitas vezes é o Evangelho. É na simplicidade, olhando com os olhos humanos, parece simples. Como pode um Deus se fazer tão fraco e morrer por pessoas que não merecem? Como pode um Deus se fazer um bebê e aceitar passar por tamanha humilhação? Como pode um Deus ouvir tantas ofensas, tomar tapas no seu rosto, ser cuspido, ser blasfemado
estar ao lado de 2 ladrões quando nenhum pecado havia? Quando nenhum pecado cometeu? Parece fraco esse evangelho, mas o próprio texto da palavra de Deus vai dizer que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é simples, irmãos, apesar de ser profundo. Para viver o evangelho, você não precisa fazer muita coisa. Na verdade, você não tem quase nada para fazer, a não ser reconhecer que você precisa dele. Reconhecer que você precisa de Cristo. O que eu faço para ter essa pedra de grande valor? Abre o seu coração, é só isso que você precisa fazer. Mas isso é muito simples, eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa a mais, não tem nada que você possa fazer. Infelizmente, eu preciso te dizer isso, é puramente pela graça e misericórdia de Deus que Ele nos chama a fazer parte dessa obra. O que cabe a você é crer, ter fé. Isso para mim é muito pouco. Infelizmente para alguns isso é muito pouco. Mas para aqueles que o Senhor chama e ilumina, isso é suficiente. Não despreze a simplicidade do Evangelho, porque foi assim que Deus quis fazer. O próprio Deus, glorioso, Senhor, Salvador, Cristo, está numa manjedoura. E o último contraste é o contraste entre o silêncio da terra e o louvor dos céus. E esse contraste tem tudo a ver com a igreja. Porque o texto mostra para nós que a cidade estava em silêncio profundo. Madrugada, a gente não ouve muita coisa. Pelo contrário, de madrugada qualquer barulho é muito barulhento, né? Eu estou com um bebezinho em casa e aí eu preciso andar assim. Aí é nesses momentos que a gente derruba as coisas no chão, que a gente chuta alguma coisa. Não é assim? Quando você precisa, qualquer barulho é muito alto de madrugada. Qualquer barulho é um barulho muito intenso de madrugada. E aí, irmãos, no silêncio da madrugada de Belém, e esse silêncio também não é um silêncio puramente de descanso, é um silêncio de incredulidade. No silêncio de Belém, uma milícia de anjos do céu, já declaram a grandeza, a glória e o louvor de Cristo Jesus. E eles dizem: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. E eles cantam, irmãos. Crente canta, viu? Crente canta. Nem todos são afinados, a gente sabe disso. No céu seremos, aleluia, recebe aí se você não é. Tem alguns que chegam assim: pastor, se eu cantar os irmãos do lado se espantam e tal. Irmão, canta junto que dá tudo certo. Acontece um mistério no canto congregacional. Mas é interessante a gente perceber que quem não canta, sabe quem não canta? Sabe o que significa não cantar? Incredulidade. Sabe quem não canta? Quem não crê. Quem não crê. Sabe quem não adora a Deus? Quem não tem Deus como seu Senhor. Simples assim. O contraste aqui está entre reconhecer Jesus como meu Senhor, e se eu o reconheço, eu o adoro como tal, ou então, quando eu não reconheço, eu me calo, eu me silencio, eu me assento, eu não tenho o que dizer a esse Deus. Belém está em silêncio, mas não só Belém, toda a terra. E diante de um contexto de incredulidade, de rejeição, os céus estão dizendo: esse é o Salvador de vocês. Lembra do batismo de Jesus? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Os céus estão anunciando que Cristo é o nosso Redentor. E assim, eu e você fomos chamados também para anunciar. Eu e você fomos chamados para cantar. Não cerre os seus lábios, adore Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Não é esse o lema do coral? Inclusive a nossa saudosa irmã Euni, né, participou até o final desse ministério. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor. Tem uma música antiga também que a gente cantava aqui muito antigamente, fala: cantarei teu amor para sempre. Cantaremos para sempre das maravilhas do Senhor. Querido, o crente não se cala. O nascido de novo abre os seus lábios em adoração a Deus. Foi isso que os pastores inclusive fizeram. Se você continuar a ler o texto, você verá isso acontecendo. Por isso, meu irmão, nunca perca uma oportunidade de glorificar o Senhor por quem Ele é. Nunca perca uma oportunidade de render louvores ao Senhor. Da noite escura, a gente viu a glória de Deus brilhando. Talvez você esteja vivendo a realidade de uma noite escura. Eu quero te dizer
que o Senhor Jesus é poderoso para iluminar a sua vida, para trazer luz ao seu coração. Da simplicidade da manjedoura, a gente viu o vislumbre da glória de um Deus grandioso, poderoso e vitorioso. E do silêncio da terra ecoou um grande louvor dos céus. E se um dia, irmãos, estaremos na Canaã celestial, pode saber uma coisa, estaremos lá adorando o Cordeiro de Deus pela sua vitória sobre a morte e o pecado. Eu espero que essa seja a sua motivação. Quando participarmos aqui da ceia, quando participarmos aqui desse momento, eu espero que você tenha consciência daquilo que estamos vivenciando aqui agora. Estamos vivenciando a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramados na cruz do Calvário por nós. Se porventura o seu coração ainda não foi alcançado por essa mensagem, se Jesus ainda não é o seu Senhor, se Jesus ainda não é o seu Salvador, se os seus lábios ainda não conseguem se abrir para cantar louvores a Deus, eu te digo que o Senhor é poderoso para mudar essa realidade em você. Deus pode te convencer, Deus pode abrir os seus olhos, Deus pode iluminar o seu coração para que você passe a enxergar a graça, a misericórdia, a bondade de Deus todos os dias da sua vida. De forma simples, na vida comum, no dia a dia. E que o Senhor nos abençoe nesses contrastes da vida, de forma tão singela e tão breve. Eu espero que você leve essa reflexão sobre o Natal para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui os irmãos do louvor, do conselho, e nós passaremos agora ao momento da ceia.